A escolha de Donald Trump como candidato à presidência pelo Partido Republicano é algo que deve preocupar a todos nós. É uma escolha realmente ruim, mas a gente não pode negar também que ele, ao contrário dos outros candidatos, dos outros pré-candidatos, responde a alguns anseios da população americana. Por vários anos, desde pelo menos 2008, o Partido Republicano, ou as elites do Partido Republicano, tinham certeza de que o caminho para atrair o próprio eleitorado, para mobilizar o próprio eleitorado, era radicalizar nos posicionamentos econômicos, adotando uma postura bastante liberal, exceto na questão da imigração, e na questão dos valores, adotar posturas bastante conservadoras do cristianismo católico ou evangélico, que apela mais para a base do partido. O Trump chegou e não tinha nada disso, não é um liberal de forma alguma e também não é um cristão devoto e nem defende esses valores, não tem nada muito contra casamento gay, contra o aborto, certamente muito menos do que os demais candidatos. Chegou e levou de bandeja a nomeação para a candidatura, mostrando que o que as pessoas queriam não era essa consistência ou essa profundidade nos supostos valores ou na agenda do partido. Eles queriam alguém que tivesse força, que transmitisse certeza e combatividade, que tivesse ali disposto a lutar por eles. Porque para grande parte do eleitorado sente falta justamente disso, de alguém que lute por eles, de alguém que lute por uma classe que, com alguma razão, se sente um pouco abandonada aí. A gente tem que, nas últimas décadas, nos Estados Unidos, a riqueza da elite subiu muito, aumentou muito, mas para a classe trabalhadora antiga, para a velha classe média, para os brancos, para o proletariado tradicional americano, teve uma grande estagnação de renda. Eles não ganharam muito nesse período, a vida não está melhor, está mais insegura, tem acesso a muito mais bens e serviços do que tinham antes, mas tem uma vida muito mais insegura do ponto de vista econômico também. E, com alguma razão, ao contrário do que a demagogia diz, eles percebem causas importantes desse processo. E duas delas a gente pode levantar com muita facilidade, que é empresas americanas contratando pessoas do outro lado do mundo, na China, na Índia, em fábricas ou para serviços de telemarketing e de atendimento ao consumidor. E, por outro lado, imigrantes dentro dos Estados Unidos que também conseguem muitos empregos. Né? Quando as empresas têm acesso a esses dois grupos de pessoas que aceitam trabalhar por muito mais barato do que o trabalhador tradicional americano, é óbvio que isso compete com ele e é óbvio que isso reduz a renda dele. Para muitos desses, mesmo com essa redução, na verdade essa estagnação das últimas décadas, mesmo assim a qualidade de vida mudou, porque a economia produz tão mais do que produzia na época, a produção é tão melhor, tão mais eficiente, que você tem muitos ganhos com isso. Afinal, se você está gastando menos para contratar trabalhadores, você pode produzir mais coisas no final. Você gasta menos recursos para produzir mais coisas. Mas mesmo assim, para muitos deles, sem dúvida nenhuma, também a coisa piorou. E mais, o futuro parece muito incerto, parece muito pessimista, porque não está claro como eles vão sair disso, até numa possível convergência dos salários do mundo inteiro que possa acontecer no futuro, mas que certamente será num nível muito mais baixo do que o que eles estão acostumados. Nesse processo, não é que a elite ficou mais rica porque explorou a classe trabalhadora, muito pelo contrário. A elite ficou mais rica sim, mas a classe trabalhadora piorou justamente porque não foi explorada. Para as populações chinesas, indianas e para os imigrantes que entram nos Estados Unidos, esse processo foi uma bênção, foi uma ascensão social e econômica inédita na história da humanidade. A China tirou centenas de milhões de pessoas da miséria rural e hoje em dia elas consomem geladeiras, televisores. Hoje em dia o problema que se levanta é: será que o meio ambiente global suporta esse consumo? Muito diferente do problema anterior, que era: será que essas pessoas vão morrer de fome ou não? Eu diria que é um bom problema, embora realmente levante desafios. Mas o fato é, o mundo, esse processo de enriquecimento das elites veio junto da ascensão das classes miseráveis do mundo, de forma que hoje em dia a gente tem uma pobreza absoluta menor que 10% da população mundial. Também é um fato inédito na história da humanidade, mas as classes trabalhadoras tradicionais dos países ricos saíram perdendo. Não ganharam muito com isso, ganharam a produção maior que eles podem consumir, mas sua renda e sua segurança no emprego piorou bastante. Então eles têm por um lado, eles têm essa incerteza quanto ao futuro, e por outro, demograficamente falando, dentro dos Estados Unidos, eles também veem que eles vão perder a voz que eles têm hoje em dia. Hoje em dia o trabalhador cristão branco americano está se encaminhando, que foi a população que fez os Estados Unidos, está se encaminhando para ser uma minoria. E, portanto, mais do que nunca eles sentem que, se eles têm alguma chance de se fazer ouvir, é essa. O Partido Republicano vai ter que mudar a estratégia no futuro, porque o eleitorado dele deixará de ser capaz de eleger um presidente. Mas ainda é capaz,
se ele conseguir se mobilizar mais e ir votar em proporções maiores do que os diversos eleitorados que votam democratas hoje em dia. Então, se um candidato consegue colocar raiva bastante no eleitor, ou medo bastante no eleitor dele, um candidato republicano, como é o caso de Trump, talvez ele consiga vencer sim. É curioso, né? Trump, eu considero um péssimo candidato, alguém que é unfit to be president, como muitos comentaristas americanos têm dito, mas ele consegue conquistar uma parte do eleitorado de uma forma que a Hillary não consegue de jeito nenhum. Então, embora eu ainda ache que a vitória dela seja mais provável, a gente não pode negar que o Trump tem sim uma chance real e que será ruim para os Estados Unidos, será ruim para o mundo, será ruim até para essa classe média branca conservadora que vota nele, no longo prazo principalmente, porque um país mais fechado, que produz menos, que gera menos oportunidades, não é bom. Esse processo que algumas classes trabalhadoras podem sofrer, no fundo, ele acaba sendo bom. Tem uma relocação que precisa ser feita com cuidado. As pessoas precisam ter alguma ajuda na relocação. Às vezes a relocação não dá nem no mesmo indivíduo, dá ao longo da geração. O filho dele já vai trabalhar em uma coisa diferente do que o pai trabalhou. Esse processo de relocação do trabalho precisa ser pensado, sim. Mas impedir que ele aconteça, impedir que a produção vá e que o capital vá para onde ele é mais eficaz, mais eficiente em produzir mais, usando menos recursos, é um tiro no pé. É uma opção pelo fechamento e pela estagnação dos Estados Unidos, que será algo muito sério e muito ruim para o país. Com toda a sua retórica de vitória e tudo mais, o Trump, na verdade, se fizer aquilo que ele propõe fazer, vai ser o partido da derrocada, vai ser o candidato e o presidente da derrocada americana. E tem mais um problema ainda. Não é só essa classe média trabalhadora mais velha, né, porque está envelhecendo, vai deixar de ser maioria no país, por quê? Porque está envelhecendo, vão morrer, enquanto os jovens não votam republicano. Mas ela não é o único problema. Também tem toda uma classe de jovens que receberam uma educação superior, que têm dívidas grandes por causa dessa educação superior que receberam e que percebem agora que o futuro de empregabilidade, de segurança e de renda esperada deles não é tão róseo quanto eles acreditavam que era no início do processo. E esses aí ainda podem causar muitos problemas para a gente e para os Estados Unidos num prazo bem mais longo do que o velho trabalhador cristão branco do meio oeste ou do sul. Então, se em 2016 eu não tenho dúvida nenhuma de que Hillary seja uma escolha muito superior ao Trump, eu ficaria bastante apreensivo se eu fosse um cidadão americano e vislumbrasse a possibilidade de que em 2020 a gente tivesse Trump versus Sanders. Daí eu só posso agradecer o fato de eu ser brasileiro e poder assistir isso sem ter que colocar o meu na reta.